Amém. Abra comigo em 1 João, por favor. Quero aproveitar para começar essa série. Deus colocou no meu coração um tempo atrás. Ao que vencer. Aleluia. Quantos mais do que vencedores nós temos aqui nesse lugar? Aleluia. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 12. O apóstolo João escrevendo aos seus filhos na fé. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga, espera por mim, pastor, estou procurando, deu pau no meu celular, aleluia. É desse jeito, pastor, travou, Jesus. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 12, o apóstolo João escrevendo aos seus filhos, e ele escreve de maneira bem direta, dizendo, filhinhos. Quantos aí sabem que você nasceu de novo, você nasceu de Deus, então você é filho de Deus. Aleluia. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ele está falando de pessoas que nasceram de novo. Ele está falando de pessoas que abandonaram a prática do pecado, que renunciaram sua velha vida para nascerem de novo, para nascerem de Deus. E a Bíblia diz que eles nasceram, Pedro diz isso, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Da palavra que permanece para sempre. O mundo passa, a vida passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra que foi implantada no nosso coração. Essa é a palavra que foi implantada na nossa vida. E ele está escrevendo aos seus filhos, vocês filhinhos, reconhecem que os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Os filhos de Deus reconhecem que Deus é um Deus perdoador. Que Deus é um Deus misericordioso. Que Deus é um Deus que nos dá segunda chance, terceira chance, quarta chance, para aqueles que se arrependem, para aqueles que estão constantemente olhando para Ele. Hebreus vai dizer isso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é interessante que João, no seu evangelho, ele diz, mas a todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João está repetindo isso aqui para os seus filhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque vocês sabem que os vossos pecados são perdoados por causa do nome dele, porque vocês creram em Jesus. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que não andam segundo a carne, mas para aqueles que vivem andando conforme a direção do Espírito, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo. E aí no verso 3 ele continua dizendo, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, verso 14, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Isso me chamou muita atenção, gente. O fato de que o apóstolo João aqui constantemente está falando, vocês conhecem. A palavra conhecer aqui traz o sentido de conhecer intimamente. Não é conhecer aquela pessoa que você vê na televisão, não é conhecer. Conhece fulano de tal? Eu conheço. Ou seria melhor traduzido como já ouvi falar na pessoa, já vi em algum lugar, mas nunca conversei com ela. Essa palavra conhecer aqui tem o sentido de que eu me relaciono com ela. E o apóstolo João está falando isso para os pais. Pais, vocês conhecem. Filhinhos, vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Você conseguiu ver aqui a conexão entre o conhecer, a palavra permanecer e vencer. Eu vou repetir, conhecer, a palavra permanecer e você vencer. Segura o dedo aí, vai lá comigo em João capítulo 8. Só para dar uma lembrada nesse verso. João capítulo 8. Verso 31 e verso 32. Conhecer.
a palavra permanecer e nós vencermos. Conhecer, a palavra permanecer e nós vencermos. João capítulo 8, verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Você não consegue crer se você não conhecer. Não dá para crer em Jesus da maneira como a Bíblia nos apresenta se nós não conhecermos a pessoa de Jesus. Nós vimos isso com Jó. Jó era um homem temente a Deus, mas não conhecia a Deus intimamente. Jó, lá no capítulo 42, vai dizer, os meus olhos te vi, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A palavra ver no hebraico ali é experimentar. Eu experimentei a tua proteção, eu experimentei a tua graça, eu sei que você é um Deus que protege, eu sei. Gente, a gente tem que ter esse alerta, essa luz no nosso coração, de que não dá mais para a gente conhecer Deus de maneira en passant. Não dá mais para conhecer a Deus de longe. Nós precisamos, é algo vital no nosso coração, nós precisamos conhecer a Deus intimamente, conhecer os detalhes da pessoa de Deus, conhecer que Deus quer o teu bem, conhecer que Deus, Ele é por você e não contra você, conhecer que Deus quer com que você o conheça, conhecer que Deus está aberto para você. É Deus que abre porta e fecha a porta, é Deus que cuida de você. Quantos aí sabem que tem vezes que Deus precisa fechar algumas portas, para que a gente não se estrepe? Aleluia. Você conhece a palavra estrepar? Aleluia. É desse jeito. O pastor Hélio fala do catapultar, eu falo do estrepar. Aleluia. Às vezes ele tem que fechar algumas portas, porque ele sabe o que é melhor para você. Chegue à conclusão na sua vida de que Deus sabe o que é melhor para você. Mas como é que a gente conhece isso? Se relacionando com Ele, conhecendo Ele, sabendo que às vezes Ele dá alguma direção para a gente, e no momento parece algo ruim, e quando você chega no final, você vê a luz do dia, e você vê as flores do campo, aleluia, e você vê a beleza daquilo que Deus preparou para você, e você chega no final da história e diz, valeu a pena. Como diz a música do Juliano Som, né? Vai valer a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Você chega com essa convicção, aí você experimenta mais uma vez Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei. Como é que Ele sabe? Ele sabe antes, Ele sabe durante e Ele sabe depois. Essa convicção que a gente tem que ter no nosso coração, gente. Deus está com a gente. Eu me lembro uma vez de uma história de um aniversário de uma menina de 15 anos, coisa e tal, e chegou a hora de ler a Bíblia. Ela queria que lesse a Bíblia, mas ela queria que o namorado lesse a Bíblia. Alguém já ouviu essa história? Ela queria que o namorado lesse a Bíblia, e aí, mas o pai queria que a vovó lesse a Bíblia, e aí o pai falou, então vamos fazer o seguinte, deixa o seu namorado ler na frente. Ele leu o Salmo 23 na voz de Cid Moreira. O Senhor é o meu pastor. E ele começou a ler, foi até o final, o pessoal aplaudiu, nossa, que lindo, nossa. Depois a vovó foi lá com aquela Bíblia antiga, caindo pelos pedaços de tanto ler. E ela abriu o Salmo 23 e começou, de uma maneira simples, dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ela chegou no final, e o pessoal não estava aplaudindo, o pessoal estava chorando. E aí a menina perguntou para o pai, mas por que eles aplaudiram meu namorado e estão chorando pela vovó? E o pai teve que falar, porque o seu namorado conhece a Bíblia de Deus. E a vovó conhece o Deus da Bíblia. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. A gente conhecer o Deus da Bíblia faz toda a diferença. A gente não prega aqui para você conhecer a Bíblia em si. A gente prega para que você entenda que existe um Deus. Você sabe que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Paulo vai dizer isso a Timóteo, a palavra é inspirada por Deus. Existe um Deus que nos revela a palavra por trás desses versos. Existe um apóstolo australiano chamado Neville Johnson. E o pastor Hélio estava ouvindo isso outro dia, ele contou para a gente. E é a maior verdade. E esse apóstolo estava dizendo o seguinte, leia a Bíblia, vai lendo.
Até que em determinado versículo, você sente que o Espírito Santo manda você parar. Aquele é o seu pão diário. Não adianta só ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia e esperar o Espírito Santo falar com ele. Quando o Espírito Santo fala, aquele é o nosso pão diário. Porque ele quer com que você conheça a voz dele. Você não conhece a voz de Deus só lendo. Você conhece a voz de Deus ouvindo. E nós ouvimos no nosso coração. Não é na nossa cabeça. Eu pedi para você ir em João capítulo 8. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam o quê? Crido. E você sabe que fé é um relacionamento com Deus, não é uma fórmula mágica. Mas ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A palavra discípulo aqui também pode ser traduzido como filho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sempre faço essa pergunta, quem é que conhece a verdade? É o discípulo. E quem é o discípulo? Aquele que permanece. Aquele que está ligado à videira. João capítulo 15. Aquele que está ligado à videira. Senhor, tu és o agricultor. O Pai é o agricultor. Jesus é a videira e nós somos uns dos seus ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Vira para o teu irmão e falou, é tempo de você dar muito fruto para a glória de Deus. Para a glória de Deus, aleluia. Olha só, quando a gente vê no grego, quando Paulo vai escrevendo, quando João vai escrevendo aqui, voltando para 1 João, ele está escrevendo filhinhos. A gente vê pelo grego bíblico que existem vários tipos de palavras para filho. Não é? Nós temos a palavra teknon, ou teknion, filhinhos, ou meus filhinhos, né, que João usa aqui. Nós temos Paulo usa em Gálatas capítulo 4 a palavra nepios, que é da onde se tira a palavra nepi, ou fralda no inglês, ou seja, filhos, mas que são filhos imaturos. Paulo também usa, e João também usa no seu evangelho a palavra ios. Ios é o filho maduro, o filho que chegou na maturidade. E João está falando aqui de forma geral, filhinhos. Ele não está falando se é imaturo ou se não é maduro. Ele está falando filhinhos. E não é interessante que aqui em 1 João capítulo 5, verso 4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa conexão com Deus. Estarmos ligados a Deus. Outro dia, a gente teve um encontro aqui que a gente chama de Light Night, que é um encontro para os músicos, do Ministério de Música, é uma noite de inspiração, a gente fala coisas bem específicas. Eu pedi ao pastor Maurício Teixeira que viesse falar sobre espírito de equipe, e ele trouxe um vídeo muito legal. Ele trouxe um vídeo de pessoas montando uma turbina de um avião, e quantas pessoas são necessárias para montarem uma turbina de avião. Não é esse o caso que eu quero trazer, mas é interessante que ele deu alguns fatos, de depois de estar tudo pronto, o que eles fazem? Eles testam o avião. O avião que foi construído, não foi construído para cair. Glória a Deus, pastor, aleluia. Que segurança, agora eu posso voar em paz. O avião que foi construído, não foi construído para dar errado. O carro que você anda, não foi construído para dar errado. Por que às vezes dá errado? Eu vou te dizer, porque falta manutenção. E nós precisamos prestar atenção nas manutenções. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, mas é importante a gente saber que o carro que você anda, o eletrodoméstico que você usa, não foi construído para dar errado. Eu e você não fomos criados por Deus para dar errado. Ei, e se tiver algum problema no teu carro, algum problema de fábrica, o fabricante chama de volta. Quer dizer que você vai morrer não, irmão, aleluia. Ele está dizendo que ele fala, vem para mais perto. Olha só como é que Jesus é. Vem para mais perto. Nós vamos corrigir isso. Vem para mais perto. Anda comigo. Anda com Jesus. E você vai sendo santificado. Aleluia. É a palavra de Deus que nos santifica. Ele fala aqui para pais, para os maduros, que demonstram um conhecimento mais profundo. Para os jovens,
A palavra aqui é neaniskos. E essa palavra significa pessoas experimentadas. Não eram pessoas que acabaram de nascer de novo. Esses jovens aqui estão falando para pessoas experimentadas, pessoas que já estão praticando o evangelho. Ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele está falando de gente que prova e vê o resultado. Pessoas que colocam a palavra de Deus em prática. E aí eu me lembrei desse salmo que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pastor Hélio, na série dele, tem falado sobre o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é a nossa fortaleza. Davi, no Salmo 27, vai declarar isso. Ele é a minha segurança, ele é a minha fortaleza. Da onde que veio isso, gente? Veio de conhecer a Deus. Veio de conhecer a Deus na prática. Então, somente a prática da verdade garante os resultados que Deus promete. Não adianta você esperar se não for na verdade. Não adianta você querer se não for na verdade. Somente a prática da verdade garante os resultados que Deus promete. Abre comigo em Isaías capítulo 55, por favor. No verso 11... Quando nós falamos que você é mais do que vencedor, é isso que nós estamos querendo falar. Quando Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, nós nascemos de novo. Ele projetou você para a vitória. Ele projetou você para dar certo. Ele projetou a sua vida para dar certo. Gente, não há nada que a gente faça com Deus. Pastor Hélio tem alertado a gente nesses meses que não há nada que a gente faça com Deus que vai dar errado. Ele sempre nos guia em triunfo. Diga aí para duas pessoas: Ele sempre nos guia em triunfo. Isaías 55, verso 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para... Quantos aí creem na Bíblia? Quantos aí creem que a palavra de Deus é inspirada por Deus? Que Isaías, esse evangelho do Velho Testamento, Isaías vai nos dizer que toda palavra que sair da boca de Deus não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Ou seja, vai fazer o que me dá prazer, e Deus tem prazer em ver a sua vida dando certo. Aleluia, você tem que sair daqui inspirado nessa manhã, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação é transformação de vida. Quando nós aceitamos Jesus, a gente não apenas entrou numa religião, gente, a gente foi transformado, aleluia. E nós somos transformados de dia em dia por essa conexão com Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que nós somos transformados pela palavra quando nós renovamos a nossa mente com o quê? Com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aleluia. Mas fará o que me apraz, o que me dá prazer, o que me traz deleite, e prosperará. Prosperará. Vai andar para frente, vai ter sucesso. O quê? Aquilo que Deus disse. A palavra que Ele enviou. E prosperará naquilo para que a designei. Então nós precisamos ser pessoas da palavra, gente. É preciso decidir viver pela verdade. É preciso escolher pensar com a verdade. E é preciso enfrentar as dificuldades da vida, sabendo, como diz lá no Salmo 91, verso 4, que a sua verdade é pavês e escudo. A sua verdade me protege. A sua verdade é o meu escudo. Então a palavra que é ativa na nossa vida, a palavra crida,
é o que nos garante a vitória contra as dificuldades. Nessa série a gente vai ver as igrejas do Apocalipse, aquilo que elas tiveram que enfrentar e como elas deveriam sair daquele estado ao que vencer. Todos eles eram mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas todos eles enfrentaram algum tipo de dificuldade. E o que nós vamos aprender são princípios bíblicos em como enfrentar as dificuldades como mais do que vencedores. Você e eu, vou falar mais uma vez, você e eu fomos projetados por Deus. Aliás, você sabe que você é imagem e semelhança de Deus. Se você foi feito imagem e semelhança de Deus, você foi feito para dar certo. Eu não vejo em relato nenhum na Bíblia Deus perdendo. A natureza de Deus não é perdedora, a natureza de Deus é vencedora. Ele é a nossa bandeira, é o nome dele, gente. Não importa aquilo que a gente esteja enfrentando, esse é o nome dele, Jeová Nissi. A nossa bandeira, a palavra bandeira ali é vitória. Ele é a nossa vitória. Ele é vitória, Ele é a nossa vitória, e essa é a bandeira que nós hasteamos por onde quer que nós formos. Não importa se você passa por tempos difíceis, tempos de dificuldade, essa é a bandeira que nós carregamos. Nós somos mais do que vencedores por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não por causa do nosso esforço, é por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quando você fala de salvação para as outras pessoas, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele já fez. Ele já morreu por essas pessoas, Ele já pagou o preço por essas pessoas. Nós apenas somos veículos das boas novas. É isso que nós fazemos. Vamos enfrentar as dificuldades. São tempos difíceis, são tempos amargos, são esses tempos turbulosos no mundo, mas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Se você for lá em Isaías 55, verso 1, ele começa esse capítulo dizendo: ó vós que tendes sede, vinde às águas. Olha o convite. Ele está falando, a palavra que sair dos meus lábios não voltará vazia. Agora deixa eu mostrar para você como é que isso opera na sua vida. Número 1, é preciso vir. É preciso ter o desejo. E ele diz, vocês que têm sede, venham. Jesus fala isso lá em João, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo, vem. Se você tem sede, vem. Número 2, ele diz, e os que não tendes dinheiro, vinde. Ou seja, não tem desculpa. Você tem sede? Vem. Número 2, não tem dinheiro, porque ele está falando, vem, adquire. Investe. Quando a gente fala de escola bíblica, a gente está falando de investimento, gente. Investimento de vida. Provérbios vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre adquirir sabedoria. Investir tempo com a palavra é ganhar sabedoria. O apóstolo Tiago diz isso. Pede sabedoria, que ele vai te dar. Ele não vai te negar sabedoria. O que é sabedoria? É a aplicação prática da verdade, na hora certa, da maneira certa, com o modo certo. Muita gente pode falar a verdade, mas pode falar a verdade e a pessoa pode se perder. Ah, pastor, falo mesmo. Falo na lata. Falta de sabedoria. Porque tem a hora certa, o modo certo, a maneira certa, o jeito certo. E é o Espírito Santo que nos inspira. Não é do conhecimento da verdade que a gente precisa aplicar a verdade. E o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, nos ensina a aplicar a verdade todos os dias. E ele diz aqui, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Não é só comprar não, gente. Se delicia com a verdade. Tem muita gente que faz escola bíblica, a gente está nessa estrada já tem algum tempo, que chega, investe e não come. Se você não come, você não vê o resultado. É necessário colocar a palavra para dentro. Aliás, esse é um dos motivos porque a gente só tem escola uma vez na semana. Para que dê tempo para você comer. E comer. E comer de novo. E se deliciar com a palavra. Não chegue, o pastor Ed sempre fala, não chega aqui com a sua cabeça. Você não vai obter os resultados sobrenaturais.
Chegue com o seu coração e submeta a sua cabeça ao seu coração. E você vai ver os resultados sobrenaturais, porque a palavra de Deus não volta vazia. Não é interessante que as pessoas sentam nesse banco, e algumas são transformadas e outras não são transformadas com a mesma palavra. É a mesma semente. Qual é a diferença? A abertura do coração. Alguns recebem de bom grado, guardam a palavra, como diz Jesus. Outras rejeitam a palavra. E nem dão tempo para adquirir entendimento. E nós precisamos prestar atenção nisso. O que Ele quer é que a gente o conheça, e o conheça cada vez mais. E tenha um entendimento. No verso, a partir do verso 2, então, número 1 é preciso vir. Número 2 é preciso adquirir. Número 3 é preciso ouvir, ou seja, ação prática. Verso 2 e verso 3 de Isaías diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinar o ouvido diz, dá atenção para mim. Você lembra de Marta e Maria? É isso aqui que Jesus está falando. Inclinar os ouvidos, senta aqui aos meus pés e me escuta, só me escuta. Escuta o que eu tenho para dizer para você. E você sabe que Marta não estava fazendo nada errado. Ah, pastor, Marta foi repreendida porque estava fazendo nada errado. Não. Marta foi repreendida porque ela estava querendo que Jesus repreendesse Maria por algo que Maria escolheu naquele momento. E Maria escolheu a melhor parte. E Jesus não ia repreender a Maria, porque ela estava investindo tempo. Ela estava adquirindo. Ali estava a vida. Jesus era a vida. Jesus era a própria ressurreição e Ele estava ali. Jesus era a própria verdade e Ele estava ali. Isaías está falando, presta atenção, inclina os teus ouvidos. Vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A palavra ouvir aqui é obedecer, pratique. E a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E para isso nós precisamos, gente, renovar a nossa mente. Vá lá comigo em 3 João. Pula lá para o finalzinho. 3 João. Aleluia. Se chegou em Apocalipse, volta um pouquinho. 3 João. Versículo 1 até o versículo 4. Diz o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O apóstolo João é um apóstolo que gostava de falar da verdade. Ele experimentou a verdade. Ele experimentou Jesus. Ele diz no verso 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O apóstolo João falou, você vai experimentar a prosperidade e a saúde à medida que a sua mente vai sendo renovada. À medida que, presta atenção, à medida que a sua mente vai se alinhando com a verdade. Por isso João estava tão alegre com Gaio. Por ouvir o relato de que Gaio estava andando na verdade. Porque somente a verdade pode me garantir os resultados que Deus fala. Somente a verdade. E João estava feliz por isso. Ele encontrou Gaio, encontrou a verdade e estava praticando a verdade. Ele estava falando para Gaio, você vai experimentar a prosperidade e a saúde que Deus diz na sua palavra, mediante a renovação da sua mente, assim como a sua mente, a sua alma é próspera. E olha só que interessante, eu estava lendo um livro de Tozer, chamado A Voz dos Profetas, e ele fala algo semelhante. Olha só o que ele fala. Ele fala o seguinte:
O segredo do profeta é também o segredo da vida cristã vitoriosa hoje. Se vamos ter a coragem para avançar e descobrir a realidade final, precisamos descobrir Deus no meio das nossas vidas. Ele continua dizendo, essa realidade vem quando a palavra escrita se torna a palavra viva. Eu creio que Deus quer encarnar a palavra novamente em vida humana. Precisamos disso mais do que precisamos de qualquer outra coisa. Devemos nos tornar a palavra encarnada, andando por aí, colocando carne nas doutrinas que cremos. Jesus sendo visto. O que Tozer está querendo dizer? Jesus sendo visto na maneira como nós falamos. E nós falamos porque nós cremos. Então a maneira como nós cremos deve ser a maneira como nós vivemos. E é aí que nós experimentamos uma vida cristã vitoriosa. Aliás, não sei se você já notou, mas o slogan da nossa igreja é levando você a uma vida cristã. Se você não quer ouvir sobre vitória, gente, aqui não é o seu lugar. Porque o slogan da igreja é levando você a uma vida cristã vitoriosa. E nós estamos explicando que a vida cristã vitoriosa é uma vida em Cristo. É uma vida com Cristo. É a vida de Cristo. Não há vitória sem Cristo. Porque Jesus Cristo conquistou a vitória final na cruz do Calvário. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as maldições, a vitória sobre a enfermidade. Ele conquistou a vitória final. O apóstolo Paulo fala isso, eu quero conhecer isso. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero conhecer o poder de uma vida ressurreta. Eu quero conhecer a vida de cima e não a vida de baixo. Ele chega ao ponto de dizer, eu não quero conhecer mais ninguém com relação à carne. Eu quero que o meu espírito identifique o teu espírito. Eu quero viver de forma diferente. Aquilo que eu considerava como lucro, eu considerei como lixo, porque é isso que eu quero investir. E Paulo nos mostra como é viver. E Paulo diz, eu sei viver tendo muito e tendo pouco. Paulo diz, eu sei viver. Eu sei viver com Cristo. Eu sei viver com Ele. A Bíblia nos diz que apesar de sermos mais do que vencedores, nós enfrentamos lutas. Você foi programado para ser bem-sucedido. Vou falar isso mais uma vez. Você foi programado. Porque às vezes a gente acha que enfrentar lutas é sinônimo de derrota. Olha só o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ele diz assim, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está falando alguma coisa de derrota? Ele só está falando que nós vamos enfrentar dificuldades. João capítulo 16, verso 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Que coisa doida. Essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz. No mundo passais, nem passareis, vocês já estão experimentando. No mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu gostei disso quando o pastor, são aquelas verdades que, plim. Por isso a gente senta aqui, nós como pastores, para ouvir a mensagem dos outros pastores. Sabe por quê? Porque Deus fala através de pessoas. Quando o pastor Marcelo falou isso, eu falei, nossa, nunca tinha percebido isso. E está tão claro. Jesus falou isso antes de ir para a cruz. Aleluia. Eu venci o mundo. Jesus sabia da proposta. Jesus estava ali firme. Jesus estava firme. Eu venci o mundo. Vocês estão passando por aflições, mas aguenta firme, porque eu venci o mundo. Você está passando por dificuldade, aguenta firme. Eu venci o mundo. Olha só esse outro verso. Salmo 30, verso 4 e verso 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro,
mas a alegria vem pela manhã. Eu venci o mundo. Eu venci. Eu creio que nesses últimos dias, gente, são os dias que a gente precisa prestar mais atenção nessas verdades. Porque o mundo quer lotar a gente de informação para a gente achar que nós somos mais do que derrotados. Só porque a gente enfrenta lutas. Veja, pastor Hélio sempre diz que problemas e dificuldades não têm nada a ver com fracasso. Outro dia eu estava vendo alguém no Facebook postar e postou justamente isso. Não, a vitória, a gente não vai alcançar a vitória sempre, porque a gente passa por dificuldade. O que a dificuldade tem a ver com derrota? A dificuldade só me faz sair mais fortalecido. Eu falei para você sobre o avião que é testado. É muito interessante, porque eles testam tudo no avião. Eles botam em alto mar e sobem para testar resistência. Depois eles descem, embica, corta os motores, embica, pum, depois liga os motores, quer saber se ele consegue voltar. Testa tudo. Eu e você passamos por testes e provas para no final nós sermos aprovados. E presta atenção, você saber, porque você sabe que você sabe. Você sabe pela fé e você sabe por experiência de fé que você é mais do que vencedor. Quando Abraão teve que passar por aquela prova em Gênesis capítulo 22, e você sabe que ali é a primeira vez onde é referida a palavra adoração, a palavra ali é shahá, a palavra de entrega na adoração. Ele diz, nós iremos, sacrificaremos e voltaremos. Ali ele já dá uma afirmação de fé. Ele sobe, cutelo na mão, Isaac ali sobre o altar, e vem a voz do anjo, tem que chamar 2 vezes, tão compenetrado que ele está. E depois de uma conversa com Deus, Deus vira para ele e fala assim, agora eu sei. Eu sempre me perguntei, pastor William, eu sempre me perguntei isso, como é que Deus agora sabe, se ele sabe todas as coisas? E uma vez o Espírito Santo me explicou isso, e ele falou, agora eu sei que você sabe. Você passou, você foi até o final. Agora eu sei que você tem a experiência. Agora é um novo estilo de vida. Quando nós passamos pelas provas, é para que você saiba que você consegue chegar até o final. Dentro de você, existe uma capacidade para aguentar pressões. Dentro de você, você é mais forte por dentro do que você imagina. Ele só vai te provando, só para que você saiba que você consegue aguentar as pressões da vida. Nós vamos falar sobre isso. Uma das igrejas teve que aguentar oposições. Você vai sair dessa mais forte do que quando você entrou. A palavra nos garante isso, gente. Tantos exemplos da palavra. O pastor Hélio diz que tudo pode estar acontecendo ao nosso redor, mas isso não muda quem nós somos. Você é filho de Deus. E todo o que é nascido de Deus, a palavra teknon tem a ver como aquele que é nascido, aquele que é gerado por Deus. Quando o apóstolo João está falando filhinhos, ele está falando aqueles que foram gerados por. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então isso não muda quem você é. E eu estava analisando sobre isso para a gente terminar. E eu estava me lembrando que quando Neemias ele é levado a Jerusalém para poder restabelecer o muro, para restabelecer a cidade, ele tem que restabelecer algumas portas. Ele tem que reedificar algumas portas, consertar algumas portas. E essas portas todas têm um significado para a nossa vida. E uma dessas portas é a porta dos cavalos. É a última porta que é estabelecida, é a porta dos cavalos. E é interessante, veja aqui em Neemias capítulo 3, verso 28, que diz, para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Isso me chamou a atenção, o cada um defronte da sua casa, da sua casa, da sua casa. A porta dos cavalos era uma porta onde os cavalos de guerra entravam. Era a porta onde os cavalos de guerra entravam para serem guardados. Ou seja, é uma porta estratégica. Cada um defronte da sua casa. Isso me falou muito, porque me falou que fala de uma mentalidade vencedora. E muitas vezes nós precisamos restabelecer essa porta.
para a gente fechar a porta e não deixar nada que não deve entrar, vai ficar parado. E o que não deve sair, vai ficar dentro. Nós precisamos restabelecer essa porta, entender que a guerra espiritual, ela acontece na nossa mentalidade. Se você ainda não leu esse livro, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, leia. É um livro maravilhoso, está falando sobre isso. Sobre a verdade sobre a guerra espiritual, que acontece muito mais dentro da nossa cabeça do que em qualquer outro lugar. E aí Neemias tem que reparar essa porta, é a última porta que ele tem que reparar. Essa porta também ficava próxima ao lugar onde Atalia, não sei se você lembra, Joás, ele é para ser levantado rei, e Atalia, filha de Acabe, filha de Jezabel, ou Jezebel, ela usurpa o poder, ela quer o poder, ela toma o poder. E Joiada, como sacerdote, protege Joás, esconde ele no templo, e começa a doutrinar, e começa a ensinar Joás nas coisas do Senhor. Ele era ainda muito pequeno, mas Atalia começa a governar. E eles começam a se levantar, e os homens de Deus começam a se levantar, e começam a não tolerar mais aquilo, e pegam Atalia, e não quiseram matar Atalia no templo, esperam ela chegar perto da porta dos cavalos, e ali decapitam Atalia. Isso fala, gente, que a gente precisa prestar atenção nos governos, naquilo que tem governado a nossa vida. Atalia era um governo ilegítimo, ilegal. Se é ilegal na nossa vida, precisa ter a cabeça cortada. Não pode ter pensamentos ilegais. Pensamentos de falta na sua vida são ilegais. Pensamentos de enfermidade na sua vida, eu repreendo agora todo pensamento de suicídio no nome de Jesus. Você que me acompanha na internet, todo pensamento de suicídio e depressão no nome de Jesus. Demônio, tua cabeça está cortada agora, no nome de Jesus. Esses pensamentos precisam ter a cabeça cortada. Não dá para ficar suportando a Atalia na nossa vida. Essa porta tem uma significância profética que nos ajuda a ver que precisamos restaurar a nossa consciência da verdadeira guerra espiritual, de uma posição de mais do que vencedores, uma posição de resistência. Última frase: Deus não criou você para o fracasso. Existem algumas coisas que nós precisamos compreender, entender, para que nós possamos trazer essa vitória, usar bem esse carro. Fico pensando em carro de Fórmula 1, gente. Carro de Fórmula 1 tem que dar certo. Se não der certo, dá ruim. E quando dá ruim, dá muito ruim. Porque os camaradas não pilotam a 20. Uma batidinha a 20, você dá, sabe? Dá aquela pancadinha, o airbag até funciona. Mas uma pancadinha a 200 por hora, a 100 e poucos por hora, gente. Você é um carro de Fórmula 1, gente. Para de achar que você é um teco-teco. Você é imagem e semelhança de Deus. Você fica se achando como um carrinho de rolimã, que só funciona descendo ladeira. Acho que a minha vida só funciona quando desce a ladeira. Vamos subir a ladeira então. Você tem um motor dentro de você que te impulsiona a subir a ladeira. Engata primeiro e vamos. Você tem força dentro de você. Por isso o apóstolo Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz que esse poder opera em nós. Engata a primeira que dá. Engata a primeira que dá. A gente vai subir esse negócio e vamos chegar até lá em cima na ladeira. Quem vai subir aí, diga glória a Deus. Então engata a primeira e vamos. E vamos. Pastor, parece que não está. Está indo, meu filho. Está indo. Não desiste não que está indo. Vira para 7 pessoas e diga: não desiste não que está indo. Aleluia. Está praticando a palavra, está indo. Bota a primeira e vamos. Bota a primeira e vamos. Se der, passa uma segunda. Mas se tiver muito íngreme, volta para a primeira. Aleluia.
A gente saber usar. Olha só a sabedoria. Você não vai conseguir subir uma ladeira de 6ª marcha, de 5ª marcha. Não sobe. Ah, 5ª marcha para aquele planinho ali maravilhoso. Tem que saber trocar de marcha, gente. Tem que saber a cadência. Olha o Espírito Santo falando. Tem que saber a cadência. A Bíblia diz: se você vive no Espírito, ande no Espírito. A palavra andar ali fala de andar na cadência do Espírito. Tem hora que o Espírito corre e te faz correr com os cavalos, como ele fez com Elias, que chegou na frente de Acabe, chegou. Tem hora que ele fala: calma, você está subindo a ladeira, engata primeiro e vai sorridente. Pastor, mas é 1.0, mas 1.0 também sobe ladeira. Proprietário de carro 1.0, diga glória a Deus, aleluia. Também sobe ladeira. Fique de pé comigo, por favor.